Brasil, vai lá. Um título depois, a gente vai negociar um título e ficou esse negócio de A fácil, né? Então, eu vou tentar fazer aí do limão uma caipirinha e vamos tentar conversar um pouco. É interessante que quando eu cheguei, eu peguei um pedaço do pessoal se apresentando e eu acho que as coisas que eu trouxe aqui, que são mais provocações, porque a gente não tem 3 dias para falar e para começar a falar de A, a gente acaba levando uns 3 dias, então as provocações que eu trouxe acho que vem ao encontro do que vocês estavam falando. Qual que é a ideia, tá? Eu vou falar um pouquinho e vocês podem me interromper, vamos tentar bater um papo, vamos tentar conversar um pouco sobre o assunto. É mais para provocar mesmo, tá? E tentar falar de A de um jeito fácil, porque não é fácil, mas também não é difícil e não é a loucura, não vai acabar com o mundo, tá? O Hinton veio falar que a gente tem que treinar IA com instinto materno, mas assim, se eu sou do board do prêmio Nobel, eu tiro o Nobel do cara. Porque alguém que contribuiu para o backpropagation, que sabe o que tem debaixo do capô, falar um negócio desses é loucura. Mas vamos conversar um pouco, certo? Ele está errado, tá? Vamos lá. É por aí. Eu trouxe algumas tirinhas para a gente dar um pouco de risada, tá? O que nós queremos. Vamos rir, pô! Vamos pra acordar! E A pra quê? Olha, continuava. E é aí que é o ponto que a gente vai conversar daqui a pouco. E o pior, eu quero agora. Então a sensação de fear of missing out, esses termos novos que o pessoal, né? O medo de ficar para trás acaba fazendo a gente fazer bobagem. Ai, cara, não peguei. Bota aí, vai então, vai. O que decide de verdade, eu mostro esse desenho aqui. Esse desenho aqui, ele é legal porque qualquer um consegue fazer seu autodiagnóstico. Tem gente que dá de graça, tem gente que vende. Esse é o autodiagnóstico. Conta quantas iniciativas de A você tem na sua empresa. A quantidade de iniciativas. Tá? Daí, conta quanto retorno positivo que você consegue medir dessas iniciativas você tem. E você vai ter os quadrantes mágicos que eu roubei, acho que é da Gartner, tá? Como é que funciona isso? No primeiro quadrante eu tenho poucas iniciativas sem muito retorno. Vamos ser honestos, tá? O retorno medido não precisa ser em dinheiro, tudo bem? Vou dar um exemplo de um pessoal que eu convido, fosse um atendimento classe A. Então, não preciso economizar dinheiro, certo, Igor? Mas eu não posso piorar o atendimento, eu deveria melhorar o atendimento. Então, medido não significa quantizável no sentido de money. Mas ok, eu estou aqui no nível 1, eu estou bem, certo? Comecei a brincadeira. Tem muita gente que não vai saber o retorno efetivo. Então está num lugar 0 aqui que eu não consegui pôr no slide. Mas se você não sabe medir o que está te dando de retorno, tá? Abre parênteses. Tem gente que fala, olha, mas a gente precisa experimentar. Enquanto a gente experimenta, não tem retorno. Sim, precisa. Mas desde o momento que você começa a experimentar, com qualquer coisa que você faz na sua empresa, você sabe o que você quer medir e você sabe o que é ter êxito ou não. Então você tem que fazer isso com IA também. Não tem nada de diferente de IA do que aconteceu com a sua empresa nos últimos 50 anos, ou mais. Bom, poucas iniciativas com bastante retorno. Isso, eu estou num caminho muito bom. Isso é quase o ideal, porque o ideal é eu ter muitas iniciativas com muito retorno. E retorno de verdade. Eu trabalho junto com uma empresa que fatura quase 20 bilhões e as iniciativas estão dando retorno no ano de 20 mil reais e o César quase tem um ataque cardíaco. Eu não sofro tanto com isso, mas estamos testando, estamos aprendendo? Sim. Então,
Risco é baixo? Eu vou falar um pouquinho de governança. Risco é baixo? Vamos fazer, mesmo que não tenha muito retorno, para aprender, mas com estratégia, com objetivo. Não adianta eu fazer nada por fazer. E tem muita gente fazendo por fazer. Agora, aqui é o problema, o retorno. Eu acho que vocês já devem ter visto isso muito. Gasta-se um dinheiro porque precisa se fazer alguma coisa, que é a moda, que tem que fazer, e isso não dá em lugar nenhum. O problema é que com o IA é mais caro. E com o IA demora mais para você ver que deu errado. Então, quando a gente está aqui, acende a luz vermelha, procura ajuda, tenta refazer a estratégia porque tem alguma coisa errada. O que a gente quer fazer? A gente quer começar aqui e subir para cá, daqui vir para cá. Poucas empresas têm a condição de sair daqui e vir direto para cá. Algumas dão sorte e conseguem. E algumas empresas conseguem estar aqui e refazendo a forma de pensar, ir para cá. Ou às vezes até voltando para cá. Ficar aqui, talvez não quebre a empresa, talvez ela perca o timing, talvez ela consiga subir para cá. Mas o risco é grande, você perdeu o controle. Aqui é o que está acontecendo hoje no mercado. Você vai falar com o pessoal, os conselhos já bateram para baixo que querem alguma coisa de IA, os CEOs já bateram para baixo que querem alguma coisa de IA, o CFO fica desesperado, o CIO quer manter a estrutura funcionando e não tem tempo para inventar. O que a empresa faz? Faz qualquer coisinha. Põe um chat GPT para olhar a documentação interna e ajudar os colaboradores. Ou, eu vi até um meme que eu não trouxe, mas... Ou o cara fica pensando muito tempo, faz muitas reuniões e acaba pondo o Copilot da Microsoft porque já usa o Office 365 e está tudo certo e vida que segue. A gente viu no passado recente, tá? Eu sempre coloco um slide desse tipo, e às vezes eu uso o mesmo slide. Tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado. O ser humano gosta de automatizar tudo que ele puder. Desde as ferramentas. Isso era para ser um laser, tá? Mas o laser não funciona na TV porque ela... Não desde a década de 60, de antigamente, mas desde a década de 70, a gente tenta automatizar a análise semântica de texto. E a gente não consegue. Há 3 anos atrás a gente conseguiu. Então, hoje a gente consegue fazer com computação coisas que a gente não conseguia fazer há mais de 3 anos para trás. A gente está molhando os pés na água para entender o que a gente pode fazer. Só que a gente está vivendo num momento... Então, outro meme. Não sei se vocês ouviram, o Elon Musk fala desde... Eu acho que é desde 2013 que ele fala isso, tá? Que daqui 2 anos a gente vai ter carro dirigindo automaticamente. Nosso amigo, porque eu não... Tô com ódio. Eu tinha que ter tirado esse slide daí. Que os radiologistas vão estar obsoletos em 5 anos. Só um apêndice, tá? Quando eu fiz mestrado, em 98, que eu defendi a dissertação, a gente já tinha um trabalho para imagem médica de radiologista usando inteligência artificial naquele tempo. Tá? E aquilo já era, vamos acabar com os radiologistas lá, em 98, tá? 2016, e acho que vocês conhecem o meme, né? Eu nem mudei para 2025. Os radiologistas continuam dirigindo o seu carro para o trabalho no trânsito. Por que eu em cima do hype? E o hype vai mudando, né? O ano passado falavam de IA generativa, LLM. Daí quando viram que não ia funcionar, e eu falo isso desde 2023, e se você olhar o relatório você vai ver que está escrito lá, tem um negócio que chama agente, que nada mais é do que você orquestrar como você usa LLM, porque as pessoas que estão usando LLM, que estão trazendo LLM para a vida, elas estão olhando muito para o LLM como algo capaz de resolver todos os problemas. E ele não é. Ele precisa estar dentro de um software bem feito. Inventaram esse nome de agentes agora, tá? Já começou a aparecer o hype da neurosimbólica. Vocês vão ouvir, vão ver o pessoal falando de IA neurosimbólica. Quem está no curso da IA, quem está nos grupos da IA Brasil viu que quando começou a falar de neurosimbólica, eu já mandei um link de 2021
da Cris, daquele Shift, que é uma publicação que ela tem, muito legal, que ela já falava lá em 2021 que neurosimbólica era o novo patamar da IA. Então, se era em 2021, já devia ter aparecido e estão lembrando de novo de neurosimbólica. Talvez agora funcione, não sei. Mas a gente está no bico do hype. Baixa em algum momento. Não sou eu que estou falando. Diz a lenda que esse gráfico funciona. Talvez não tanto, mas ele funciona. Que é o momento em que a gente entende o que a tecnologia pode de fato fazer. A gente tem um momento de euforia e depois a gente entende o que ela pode fazer e a gente vai chegar num patamar bonitão aqui do que ela faz de fato. E é aqui que está o segredo. Eu vou brincar um pouquinho, vou conversar uns 5 minutinhos com vocês do que vai ser esse azul. Eu não gosto de sugerir futuros, né? Pensando no nosso futuros lá, porque às vezes as pessoas sugerem futuros insólitos, o 2027, que o Jansen deve ter visto, em que passou no Fantástico, né? Que o site é legal. Uma super inteligência é que parte de duas premissas falsas. Primeiro, que a gente vai ter uma super inteligência, e se tiver a gente não vai nem ver, né? Mas tudo bem, vamos lá. Linda na nossa mão para usar, mas a gente está preocupado com coisas erradas. Está preocupado se tem alma, se raciocina, se tem sentimentos, se é inteligente. Vou dar um exemplo. Qualquer humano daqui sabe me dizer qual ponto laranja é maior aqui? Sabe? Se o GPT-5 realmente raciocinasse, ele também saberia. Mas na verdade não. Na verdade, o que ele fez? Alguém treinou ele nesse tipo de puzzle. Ele viu essa imagem, como ele é estatístico por baixo dos panos, ele entendeu que isso é esse problema desse Ebbinghaus illusion. Eu não tive a vontade de ver como é que pronuncia essa desgraça, mas depois vocês podem perguntar para o ChatGPT, ele fala. E ele já sacou que quando acontece isso, é pegadinha e os dois pontos laranjas são iguais. Mas o cara que preparou a pergunta fez na sacanagem. Tá? Ele não fez essa Ebbinghaus illusion. Ele sacaneou com o ChatGPT. E eu falo disso de um jeito com muita propriedade. Estou usando aqui a mensagem de alguém que várias pessoas republicaram, porque eu pergunto qual a cor do cavalo branco do Napoleão desde o GPT-3. E no começo ele responde, é o morengo, o Napoleão não tem cavalo branco. Daí em algum momento ele aprendeu a responder. Não foi porque ele ficou mais inteligente ou porque ele raciocina melhor. Foi porque no corpus de treinamento a OpenAI é muito esperta e ela vai lá e melhora a forma de treinar o modelo. Então, os modelos, eles estão cada vez melhores. E sempre ele melhora na próxima versão. Não sei se vocês já repararam, né? Ele nunca gera um conhecimento novo na mesma versão, sempre na próxima. E o GPT-5 foi razoavelmente mal avaliado, apesar de ser uma ferramenta fantástica. Semana passada, a gente pôs um portal no ar, clone de um portal de funcionalidades, né? Clone de um portal de cursos online, catálogo de cursos, em 15 dias. 2 pessoas, um front-end e eu. Tá? Usando o tempo todo o ChatGPT, Cloud, Gemini, todas essas coisas. Só que usando com o pé no chão, sabendo o que está acontecendo. Então, Gustavo, nós estamos falando do tal do papagaio estocástico. Olha que lindo. Cara, essa imagem, usando, acho que chama Whisk, do Google. Fantástica a imagem. No primeiro prompt ele me deu a imagem exatamente do que eu queria, tá? Não. Os LLMs hoje, ChatGPT, eles não são papagaios estocásticos. Mas eles não têm alma e eles não raciocinam. Eles estão em algum ponto entre uma coisa e outra. Eles são ferramentas fantásticas, que se a gente parar de prestar atenção e de se preocupar se o bicho raciocina, se ele é inteligente mesmo, a gente vai conseguir usar e vai conseguir fazer muita coisa boa com ele. Mas não se preocupem.
a gente não vai ter o impacto no mercado, viu, Jansen? O impacto no mercado de trabalho que está todo mundo falando. A gente vai ter impacto em atividade criativa, sim, porque eu nunca conseguiria fazer uma imagem dessa em 3 minutos, mesmo sendo muito bom no Photoshop. Tá? Eu duvido que um cara que é designer conseguisse fazer uma imagem desse naipe em 3 minutos no Photoshop. E dificilmente eu vou conseguir substituir uma atividade por inteiro usando inteligência artificial. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Tá? Mas quer dizer hoje? Tem batente. É esse que é o ponto. A ideia... Ele perguntou se eu quero dizer hoje. Quer dizer, a gente não vai ter IAs melhores e melhores e melhores? O que a gente tem hoje são modelos que conseguem escrever muito bem, eles conseguem entender a nossa linguagem natural e eles conseguem seguir instruções. Só que eles têm de 60% a 80% de acerto. O resto ele viaja. Então, mas... A não ser em atividades criativas, tá? Toda vez que eu preciso de determinismo numa atividade, quando eu uso um modelo para resolver o problema, eu perco o determinismo. Então, as pessoas vêm falar comigo, Gustavo, eu tenho aqui o meu RPA. Vou para o Creo AI fazer com o agente? Eu falo, não faz o agente. Faz o que eles chamam de AI Workflow. Daí você põe um agente, ou um LLM, ou uma IA em um nó do seu workflow, mas continua fazendo o seu workflow determinístico. Isso é contrário ao que o hype está falando. Mas acreditem, esse é o caminho para você fazer algo que não seja criativo. Agora, você vai pedir, eu quero que você escreva um artigo sobre mecânica quântica. Daí o agente vai e se vira, ele é feito para fazer isso. E vai fazer. Então tudo depende da aplicação que você quer dar. Não, eu uso muito agente de... É a história do RAG, da forma que a gente faz RAG hoje. A gente usa chunks de texto. Gustavo, eu acho assim, um ponto para você, cara. Você está super no dia a dia. Eu acho que assim, tem pessoas que não são substituídas. Mas tem pessoas que estão usando AI, cara, que a produtividade do cara... Vai lá para cima. Vai lá para cima. Mas ele elimina aquela... Com uma pessoa você faz o que 3 faziam. Não, entendendo? O cara assim, é bizarro porque a gente está achando que o quem substituído, né, de certa maneira, estivesse fazendo uma pesquisa, curadoria perfeita. O cara está na curadoria. É um ponto bom. Por isso que eu disse para vocês que eu estou fazendo a provocação. E a gente avança um pouquinho mais para responder atendimento, nível 0. Eu não treinei, tá? Aonde eu estou? Treinou, curadoria, validou, etc. Você acredita que a forma que o cidadão fez a pergunta no chat, o bendito da IA não me dá o telefone do Alcoólicos Anônimos pro cara? E eu daria risada se eu não tivesse visto o Slack em desespero do time de dev para acudir a IA ter dado o telefone, em vez de dar o 0800 da empresa, que eu não posso falar o nome, dá o 0800 do Alcoólicos Anônimos. Dado que pode acontecer problemas, vamos supor que acontecem pouquíssimas vezes, que nem... Independente que... Se acontecer 1% das vezes, e eu executo 1000 vezes a tarefa, vai acontecer 10 vezes por dia. Então, eu preciso ter governança. Isso é importantíssimo. E eu preciso de letramento, para que todo mundo esteja na mesma página. Chame de letramento, tanto o letramento para o cara top da empresa, que vai tomar decisão, quanto o letramento para o cidadão que vai usar o Copilot. Para saber que a resposta... Pensa assim, ó. Se eu pergunto para o copiloto, para o ChatGPT, algo que eu tenho uma noção do assunto, eu tenho uma chance de usar isso muito bem. De novo, estava programamos em 15 dias um negócio que ia demorar 2 meses. Se eu pergunto alguma coisa que eu não tenho ideia,
O que ele responder eu vou acreditar. E é aí que está o problema. Se é atividade criativa, não tem problema. No seu caso, eu sacaneei. Mas se ele não te der os 100 melhores, se ele te der 90 melhores e 10 não bater, zero problema. Inclusive, talvez você até tenha mais chance de fechar o negócio com os 10, que não são os 10 que você pediu, do que com os 10 que ele entregou. Não tem problema. Mas se eu decidir se o Pedrão vai ser internado ou não na UTI, usando um sistema de IA, e o médico erra, é aí que é o ponto. Só que a IA não pode errar. E isso não sou eu que estou falando. Isso é um problema que a gente tem. E tem um terceiro detalhe. O médico pode até pedir arrego. Ele fala, eu não sei. Poucos falam. Mas ele pode até, eu não sei, chega lá, brother, tô com um caso, cara, que eu não sei resolver. Médico às vezes não vai falar, mas em outras áreas acontece. E a IA, normalmente, ela faz aquilo que você pede. Tá? O que é IA? Eu não vou bastante tempo, mas eu quero só mostrar para vocês que tudo começou lá na década de 50, com um neurônio artificial, com um negócio que chama Perceptron, e isso é uma rede neural, que tem inputs, outputs, e os neurônios aqui dentro. No LLM mais ponta de agulha que tem, eu ainda tenho os Perceptrons lá dentro. Só que por que eu pus essa tela aqui? Porque depois do Perceptron eu parei de tentar fazer um sistema inteligente. A única coisa que tentou simular a inteligência humana foi o Perceptron. A partir daí, foi computeiro que mexeu, matemático. Eu tinha um operador linear, eu juntei vários para fazer um não linear, eu pus vários layers para incorporar mais informação no meu modelo, e eu não estou tentando imitar a inteligência humana. Só que depois de 2023 parece que todo mundo fala que IA tenta imitar a inteligência humana desde sempre. E não é isso que acontece de fato. O que acontece de fato é que eu tenho um modelo. Se eu tenho um monte de pontos, eu passo uma reta, eu tenho um modelo. É o A e o B, que é o meu modelo. Então, ao invés de ter esse bando dessa reta, eu guardo só o A e o B. Com o A e o B, eu consigo simular isso que aconteceu aqui, independente do que seja isso, tá bom? E por que eu mostrei isso? Porque eu queria mostrar para vocês o que é um modelo. Eu mostrei no outro evento que é um modelo, foi legal, porque o pessoal que está ganhando dinheiro com IA nunca tinha visto. Sério? Isso é um input, isso aqui é a matriz, tá? Segundo colegial, bom, alguns no primeiro, alguns no terceiro. Todo mundo fez conta de matriz. Eu tenho um input, eu faço uma multiplicação, uma soma, tenho uma resposta, jogo essa resposta aqui, faço uma outra multiplicação, uma outra soma, tenho uma resposta, faço uma terceira aqui, obtenho uma saída que só tem 10 elementos, que é o meu output, e isso significa a probabilidade de um número de 27 por 27 pixels, de 0 a 9, um dígito, ser de 0 a 9. Isso daqui é uma rede neural real, isso é um modelo. E o que é um modelo lá, o Llama 3.5? São esses numerinhos que estão em branco, ó. E vocês me perdoem, eu vou fazer uma redução escancarada aqui, porque um transformer faz muito mais conta do que essa, mas debaixo dos panos, no limite, ele faz várias vezes, várias multiplicações e somas como essa. Eu gosto de mostrar esse é um modelo bem antigo, então se tiver alguém aqui mais crítico, tá? Eu sei que no transformer, você não tem só isso, tem redes convolucionais que fazem no domínio em outro espaço, não no domínio a convolução é uma multiplicação, eu não vou entrar nessa, mas isso daqui é o jeito que a gente, com a matemática de segundo colegial, sabe ler. E essas contas que são feitas são o meu algoritmo. Então, quando eu falo de transformer, isso daqui é um multilayer perceptron, tá? É uma conta matemática
que incorpora dentro desses valores a informação que eu modelei. E olha que legal, você sabe o que é aprendizado de máquina? É eu pegar exemplos de input e output conhecido e estimar os numerinhos em branco. Então, aprendizado de máquina não tem nada a ver com aprendizado humano. Ele uma estimação de parâmetros de um modelo paramétrico. Eu estimo, é assim, eu pego o número 9 escrito à mão, 27 por 27 pixels, fatio ele, coloco aqui, ó. Se eu multiplicar 27 por 27 dá 784. Tá? Coloco aqui os valores. 0 quando está branco, 1 quando está pretinho, que você passou feito à mão. Eu coloco aqui o número 2. Faço essa conta com números aleatórios. Vi a resposta deu o número 5. Eu atualizo todos esses números aqui e tento de novo. Isso que o bendito do Hilton fez, ganhou um prêmio Nobel. Diz a lenda que ele copiou o trabalho de outro. Eu não falava isso, mas agora eu estou com ranço dele, então eu vou ficar falando mal desse cara a vida inteira que eu puder, porque ele acha que a gente tem que treinar a IA com instinto materno, e ele que publicou essa estratégia de como estimar esses parâmetros de um jeito mais rápido, que é o tal do algoritmo do backpropagation. Mas eu queria mostrar para vocês que isso é um modelo. Um modelo, treinamento, aprendizado de máquina, é achar esses numerinhos aqui. Bom, usa isso, não é uma coisa mágica, você tem que fatiar a imagem, você aplica para pedacinhos, identifica que está aqui, daí você faz a conta. Eu só quis mostrar que por trás do caminho, você vai fatiando, você tem uma estratégia, você tem um software rodando e várias multiplicações de matriz ali por baixo dos panos. Isso não é o Transformer, isso é para visual, tá? Isso é um software, quem trabalha com visão computacional conhece, é o Iolo. Ele é diferente dos outros porque ele tenta resolver tudo numa passagem só. Para terminar, tá, Pedrão? Eu sei que deu horário. A gente não está falando de algo que aconteceu. A gente teve um hype. Aqui a gente teve outro. Aqui a gente teve outro. Aqui a gente teve outro. E, como diz o César, cito para dar o nome, não sei se ele roubou de alguém, se ele roubou ele não me contou. A gente dormiu na pré-história em 2020, no final de 2022 e acordou na Odisseia do Espaço porque deu certo. Os caras do ChatGPT colocaram um playground para funcionar, com reinforcement que eles fizeram com 20 mil perguntas, achando que ia dar pau, deu certo. Deu mais certo do que se esperava, e a gente está vivendo o hype maluco. Mas a gente não precisa saber se tem... Vocês acham que no Uber a gente tem IA ou não tem IA? Claro que tem. Claro que tem. Algoritmos inteligentes. Você só tem IA no Uber para calcular o preço que você vai pagar. Nem a rota ele calcula com inteligência artificial. O preço é o mais importante para ele. A turma dá como exemplo, a turma dá como exemplo cálculo de rota, né? Cálculo de rota é um problema de otimização que usar IA é pouco. Eu só aprendi na engenharia. Vai do final para o começo, né? O caixeiro viajante, né? Inclusive, a IA descobriu o algoritmo do caixeiro viajante mais rápido do que o melhor. O caixeiro viajante é o algoritmo que define qual é o menor caminho de um ponto a outro, dado lugares que você tem que passar. Ele é um problema NP complexo, ou seja, ele não tem solução em tempo não exponencial, não polinomial, e arrumaram outro algoritmo que é melhor do que o algoritmo conhecido possível usando IA. Olha que interessante. Criativo, tá? A IA fez algo criativo. Ela não fez algo que você esperava certo ou errado. A gente já tem isso. Tem um ali, né? Só que a gente já tem esses robozinhos faz tempo rodando na Amazon. Por isso que eu lembrei do warehouse de vocês, quer dizer, do galpão, né? Como é que a gente chama? Barracão? Não, como é que é? Estoque.
o estoque, tá? E a gente está acostumado com ela, é a nova eletricidade. E eu também coloco esse slide toda vez que eu vou falar, porque ela não é a nova eletricidade porque ela vai mudar o mundo de novo como a eletricidade mudou, isso ela já está fazendo. Ela é a nova eletricidade porque daqui um ano, daqui 6 meses, você não vai querer saber se tem IA ou não. Você só sabe que tem eletricidade quando acaba a força ou quando você tem que pagar a conta. Senão você não sabe que tem eletricidade. A gente está acostumado com isso e nem olha mais, não sabe que sem eletricidade a gente não estaria aqui. Tá? E a gente viveu outras revoluções enormes. Por exemplo, você está vendo esse negócio que está na mão dele aqui, ó? Celular? E olha que não treme mesmo, viu? A gente viu isso acontecer. Todos nós aqui somos do tempo daquele telefone de rodar assim, ó. Eu acho que não tem ninguém aqui que não pegou esse telefone. Não, acho que Talvez as meninas de Barcelona e veio falando do tal do Android. Tá? A gente viveu isso. Por que não teve esse problema que a gente está tendo com o IA? Primeiro, porque IA tem um impacto razoavelmente maior, mas depois, ela é a primeira tecnologia em que a gente está num mundo conectado, hiperconectado, de redes sociais, de LinkedIn, o cara vai lá e fala um negócio, você não sabe se o cara sabe, se ele não sabe. Bom. Tem uma pergunta para você. É diferente das outras coisas. Não é. Sabe por quê? Por quê? O agente conversando porque ele não sabe nem que ele é um agente. Você sabia que o ChatGPT, se ele não tivesse um negócio que chama prompt de sistema, ele não sabe nem que ele é o ChatGPT? Não, mas então, um agente com um agente, eles vão conversar, você não vai nem saber o que eles estão conversando. Depende. Você pode saber o que eles estão conversando. Isso é trivial. Não vai ser por linguagem, né? vai ser pelo código lá. Aquele exemplo que eles fizeram, você está falando de uma... Aquilo ali eu sei que é feito, mas o que você vai fazer Qual exemplo? Explica qual que é o exemplo. Teve uma brincadeira que eles fizeram, que eles transformaram a... Eles transformaram a voz para fazer uma camada de comunicação diferente. Dois sistemas computacionais. Dois sistemas computacionais hoje. Quando você faz um Pix no seu telefone e vai para lá, você acha que ele fala que linguagem para falar com o banco? Não, mas vai ser assim, só que quando você tem um sistema computacional, você programou um negócio. A gente meio que toma uma decisão dentro de certos parâmetros para tomar uma decisão. Se você... A partir do momento que ele tomar uma decisão naquilo... Se você fizer um gerador de número aleatório, e quando ele acertar o número certo que você programou, ele apertar o botãozinho do russo, da bomba nuclear, e puser esse sistema para funcionar, vai quebrar também. Então, a questão que tem é assim, um agente, ele nada mais é do que um software. E o meu problema com os agentes não é que o agente vai ser super inteligente, ou que ele vai fazer alguma coisa que ele não foi demandado para fazer. O meu problema é algum humano colocar um agente, que é um software estatístico e não determinístico, para realizar uma tarefa determinística e ele fazer uma merda. Mas isso não vai acontecer. Eu espero que não, mas talvez aconteça. O que acontece é que a entender, classificar, criar coisas e inovar usando inteligência artificial. Então, o exemplo que o Rodrigo deu tá aqui dentro, tá? O que a gente tem que entender? A gente tem que entender a limitação de verdade, sem hype, para poder usar melhor, para poder fazer isso virar ROI para a gente, para poder fazer isso virar benefício para a nossa empresa. Então, a gente está aqui, a gente tem que escapar daqui, tentando chegar rapidão aqui. E agora eu vou gastar meus últimos minutos falando só que... Posso chamar assim? Pode. Esse é o lance, né, cara? Assim, Não tô Se de isso- acordo se você conseguir controlar, mas eu Se isso chegar nesse nível, eu vou te dar um exemplo hoje. Se eu tivesse chamado o táxi para vir para cá, eu teria chegado 40 minutos antes. Eu deixei alguém fazer um negócio para mim e deu errado, que foi o cara da Porto Seguro que fez, que selecionou o táxi. Então, se você habilitar o seu agente
para ele decidir, tem gente que fala, dá um exemplo bom de fazer viagem, planejar a viagem, certo? Planejar e faz a viagem e depois você conta pra gente se você gostou. Eu sei que hoje não sai automático, mas cada vez vai ser mais. Não, sai, ele vai fazer uma viagem excelente. Inclusive, eu estou trabalhando num negócio para hiperpersonalização. Se você fizer no meu sistema, é capaz de eu te dar a viagem que você nem sonhava em fazer. Mas Eu nem sonhava em. entendeu? Gostei da propaganda. Mas isso não é trivial e não é algo que vai acontecer simplesmente aumentando o tamanho do modelo e tentando fazer da forma que a gente está fazendo. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é para a gente refletir, porque, como eu disse, a gente não molhou nem a canela em tudo que a gente pode usar de LLM, de agente, de todas essas coisas. Só que tem gente que está usando acreditando que o sistema pensa de fato. E daí, infelizmente, ele não pensa. Infelizmente, ele consegue responder as coisas porque a gente está treinando cada vez mais e mais com exemplos de chain of thought, de encadeando formas de pensar, de mostrar os passos a passos, fazendo fine tuning. E o sistema está cada vez melhor. Ele está cada vez melhor. Mas ele ainda é um sistema que ele não é determinístico. E quando eu for usar ele para coisas determinísticas, talvez eu não tenha que usar LLM. Talvez eu tenha que usar os modelos clássicos, onde eu tenho mais controle. Ainda é IA. E aí entra de novo o lance dos agentes. Se eu estou falando de um agente que tem a orquestração determinística, não é uma... Isso eu falei para o João fez, né? Da Crew. Antes, o orquestrador era só agente. Então, quem cuidava do passo a passo era um agente também. Agora, você tem como fazer um workflow e usar os agentes para o que tem que fazer, e daí funciona bem. Agora, tem gente usando agente, ou usando LLM, para forecast, série temporal. Tem gente que jura que funciona bem. É engraçado funcionar bem, porque série temporal, a ordem é importante. Num Transformer, você olha tudo de uma vez. Tá, tem atenção. Tem, mas atenção não significa ter ordem. Então, por isso que a forma da gente usar mais fácil de entender é a gente conseguir saber exatamente aquilo que a gente tem na mão e usar para aquilo que a coisa funciona. A gente vai migrar para modelos pequenos especializados em breve. Já teve até um artigo de MIT falando disso. Enquanto eu falava, ninguém dava atenção. Agora vão dar. Tá? É quando você consegue usar os seus dados. Qual que chama aquela que tem quantos anos de histórico de atendimento? Se ela usar o chat GPT, etc., vai ter um resultado bom. A Octa pode seguir essa linha, né? Mas se eu especializar o modelo com esses dados, provavelmente eu vou ter um resultado melhor. E mais, eu vou ter um custo menor, porque um modelo pequeno especializado é muito mais barato do que um modelão grande. Alguém deu um exemplo, eu não vou lembrar para citar. Por que eu vou usar? Imagina você tem um alicate suíço enorme. Daí imagina que você tenha que arrumar tem 200 parafusos. Você tem um alicate ou é melhor uma chave de fenda? É melhor uma chave de fenda. Se tiver uma elétrica, é melhor ainda. O modelo pequeno especializado é uma elétrica. Tá? Você tem ferramentas para tratar a informação melhor, que hoje a gente ainda não tem, mas a gente vai ter. O R do RAG. Você vai ter agentes para atividades criativas, fazendo tudo da cabeça deles. Deixa eu fazer. Faz. Tá? A gente está programando assim. Faz. Deixa eu fazer. Deu errado, faz de novo. É mais rápido do que você tentar corrigir. A gente vai ter workflow, AI workflows para processos determinísticos. O que é RPA não vai virar agentes, vai virar workflows com IA em certos pontos, e não só LLM, não só Instruct. E a gente vai continuar tendo os grandes assistentes, os copilots. As coisas não brigam uma com a outra. Eu vou ter o copilot para todos os meus colaboradores, vou ter que cuidar da governança e do letramento para ter política clara do que o cara pode e não pode fazer.
Senão ele vai fazer uma bobagem e vai falar que a culpa foi do Copilot que você deu para ele e vai se isentar. Mas você vai ter todo esse resto de coisas usando IA para pôr para funcionar, criar novos negócios, mexer o ponteirinho da empresa aonde ela está e eu não consigo fazer em 15 minutos, não tem. Muito bom! Muito bom, hein? De computação quântica, e eu torço para ter, tá? O que é TRL? Explica. Technology Readiness Level. Você tem uma escala de 0 a 9 que te fala quando que uma tecnologia está, não é nem madura, mas ela está pronta para ser usada para uma aplicação. Às vezes a tecnologia é madura, mas ela não está pronta para aquela aplicação. E só quando você passa do nível 6 para o nível 7, ou entre o nível 5 e o nível 7, que você, daí virou uma questão de tempo e dinheiro. Até chegar no nível 7, tem gente que fala que é 6, eu acho que é o 7. Até chegar no nível 7, a tecnologia pode simplesmente não funcionar. E computação quântica, os qubits, a forma como eles estão usando, não chegou nem no 6. Boa, hein? Então não é só questão de tempo e dinheiro. Porque ninguém sabe qual vai ser o comportamento quando você tiver, por exemplo, 1024 qubits. Um pode interferir no outro. Bom, eu tenho um azar, né? Que eu mexo com criptografia, mexo com IA e quase terminei o meu segundo doutorado, foi em computação quântica. Então, foi em mecânica quântica, física. Então, eu dou azar nessas coisas, mas apesar de a teoria ser muito boa e parece que vai dar certo, ninguém sabe o que vai acontecer quando você colocar 1024 qubits. A AI você acha que está em qual nível? Não, AI, até como tecnologia já está madura, o LLM e os agentes, para certas aplicações, ainda está abaixo de 6. Se eu puder contribuir aqui, Sim. Cara, desde que saiu o short de modelo, todo mês Não tem nenhum modelo que bate. Cara, não é nem isso, assim, não teve nenhum modelo que se sente aquela diferença. Assim. Pelo contrário, o GPT-5 mesmo nos nossos testes, não passa em vários testes, assim, sabe? Então não está tendo mais a evolução exponencial. Aí o que dizem é que talvez possa vir uma nova arquitetura que não transforma-se, que talvez a gente veja um novo salto. Vai precisar ter uma nova descoberta. Uma nova descoberta. Assim, a experiência que eu tenho O GPT ele tá, o software melhorou, né? É mais o software do que a inteligência. Só que você diz o aplicativo. Não, assim. Isso, em volta. Aí eu volto o software do O GPT-5. empacotado dele. Porque o GPT-5 veio com a gente junto, né? Exato. É que o chat GPT já fazia isso antes, eu não posso provar, né? Mas é óbvio, sabe que hora que eu percebi que eu sempre reclamei porque o pessoal compara o chat GPT, o Gemini com o Llama. Não dá, o Llama você pode pegar todos os pesos, todas aquelas Ws que eu mostrei e você mexer. No GPT, no Gemini e no Claude você não pode. Mas sabe que hora que eu saquei que eles faziam um a mais? New York Times pôs no pau o OpenAI, porque ela estava usando os modelos, etc. No dia seguinte, o ChatGPT parou de... Eu sempre brincava da letra do The Wall, não sei o que lá. No dia seguinte, ele não gerava mais a letra do The Wall. Sempre teve várias camadas até chegar no LLM, e via API da OpenAI. Porque, tudo bem, o chat, tudo bem, mas via API, teoricamente, você estava batendo no modelo. Não estava. E tá tudo bem, né? E assim tem que ser. Não tenho nenhum problema. Se eles conseguirem fazer um software muito mais foda, que reduza para 10% a alucinação, perfeito. Só que a gente tem que entender que, dependendo da aplicação, eu não posso pôr uma coisa que tenha 1% de erro. É só isso, só entender. Eu dou um exemplo prático. Um agente sem o processo. Acabou de passar por uma auditoria agora global. Ele atende 92% dos chamados, entende? E dado super sensível. Mas agora, não é só bater no LLM, não tem como, né? A gente sofre muito, assim, mexendo com essa tecnologia. O que você falou tá perfeito, assim. Mas sabendo domá-la, dá para extrair muito valor. E o ponto, muitas vezes, eu preciso fazer o óbvio com o IA. Porque o óbvio é bom também. Só que como eu faço o óbvio, me diferencia.
Que isso é uma coisa que a gente está começando a perceber de novo agora. Eu ia conversar com um cara de um grande banco e ele cancelou o projeto porque ele tinha ficado 3 meses fazendo uma POC. A POC tinha dado super certo. Quando ele divulgou, pôs na mídia, entrou em produção, deu pau. Quando ele me falou que ia entrar em produção, eu falei, jura? Ele me explicou o que ele estava fazendo. Eu falei, você jura que você vai pôr isso em produção? Não! A POC funcionou. Eu falei, deixa eu falar então com... Não, eu não pode falar com o cara que é o responsável técnico. Batata. Pôs em produção, deu pau, o cara passou 3 meses para resolver. Eu não sei como é que eles resolveram o problema, se resolveram. Porque já tinha ido para a mídia, já tinha falado. Então, o como você faz. E assim, né? O pessoal que fez o que respondeu lá nessa empresa que eu contei para vocês, o Alcoólicos Anônimos, eles vão fazer o atendimento da ferramenta que eu estou trabalhando na hiperpersonalização que eu vou lançar. Eu já falei para eles, vai fazer isso, e já estou mudando tudo que eles estão fazendo porque eu vou testar esse negócio por causa da governança, por uma série de coisas, para daí pôr para funcionar, porque eu não vou arriscar, né? A gente faz guardrails com muito cuidado. Bom, vocês têm empresa que trabalha com isso, vocês sabem que dá um trabalhão, porque é o presidente da Microsoft, para encerrar, tá? O presidente da Microsoft entrou falando esses tempos atrás, a última declaração que ele deu, que o modelo não serve para ser psicanalista, psiquiatra, sei lá o quê. Porque o que aconteceu? Enquanto o ChatGPT era um playground, tem um disclaimer lá, não use o que eu falei aqui, eu posso errar. No momento que deu certo, a Microsoft abraçou e falou que é um copiloto, ela está falando que a resposta desse negócio é boa. Daí a criança usa esse negócio e se mata. E daí a gente começa a ter problema, o cara já está tentando pular fora, deixando claro que dá problema. Por mais que você tenha guardrails, você vai dando voltinha, você vai falando, você vai puxando o assunto, vai escapar do guardrail. O guardrail sempre é menor do que o modelo principal, então ferrou. E é isso. Boa. 6 arenas. A gente vai estar falando sobre varejo, indústria, saúde, entretenimento, agências, tech e financeiro nessas arenas. A gente tem 3 auditórios para até 500 pessoas, que são auditórios onde a gente vai falar sobre gestão, vendas, inteligência artificial com inteligência humana. Também teremos aqui o palco de startups. A gente tem 2 premiações, uma delas com a Nuvini, né? Vai ter um prêmio da Nuvini que já foi lançado e a entrega vai ser lá. E lá também a gente vai ter uma premiação para as startups. Nesse palco o pessoal vai estar fazendo alguns pitches e a gente vai ter uma área com aproximadamente 100, 150 startups no evento. Então, se alguém aqui tiver alguma startup para indicar, fique, por favor, é só falar. Startups que estejam desenvolvendo soluções de inteligência artificial, né? Estamos aí com o desafio de trazer pelo menos 90 workshops práticos, e aí é realmente hands-on lá, é mão na massa. A gente vai ter uma série de laboratórios e workshops sendo dados pelos nossos parceiros, inclusive empresas como IBM estarão lá dando workshop prático. Então a intenção é que as pessoas saiam de lá com aprendizado real. A gente não quer simplesmente conteúdo de palco. A gente quer que as pessoas saiam de lá com algo que elas tenham condições de falar, putz, consigo aplicar isso aqui no dia seguinte, no meu dia a dia e no trabalho. Vamos ter a arena de robôs, né? A gente vai ter um campeonato de futebol e estamos desenhando também um espetáculo com meninas de uma ONG que a gente está fazendo parceria e seremos inclusive patrocinadores do jantar deles na semana que vem. Então, uma interação dessas crianças, possivelmente um balé com os robôs, podcasts, um eixo mulheres, não vai ser uma vertical, ele vai ser transversal, então a gente vai ter várias mulheres falando sobre inteligência artificial, o que é raro, tem sido complexo, né? Mas a gente está trazendo várias mulheres para isso.
mentorias, balcões com especialistas, vários roundtables e também a IA Fácil do CEIA, que é um programa que o Pedro é um dos sponsors, né, atualmente. Aí é Brasil. É a AI Brasil, é o AI Brasil Experience. A gente esteve lá agora no sábado, foi a segunda turma, que é um programa de workshops para execução e implementação de inteligência artificial dentro das empresas, mas não começando pela IA em si, mas e sim pela orientação em relação a negócios. O pessoal começa a entender. O pessoal vai lá para começar a entender como que eles fazem, inclusive o planejamento estratégico, entendem os problemas da empresa e são pequenos e médios empresários, né, Pedro? O foco da IA Fácil. É isso. Alguma coisa aqui, Pedro, que você queira